Era o velho, velho, do seu melhor conhecimento, toda a sua melhor consciência. Vamos chegando, vamos tomando lugar à roda em volta dessa palavra, aonde quer que você esteja me ouvindo no Brasil ou no mundo inteiro, mas está faltando muita gente para entrar. Vamos entrando rápido. E enquanto isso, eu quero ler 2 versos aqui do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, quando Jesus fala do fermento dos fariseus e dos saduceus, depois da segunda multiplicação de pães. Depois de estarem há 3 dias num lugar deserto, Jesus, vendo que eles desfaleciam, resolveu dar-lhes de comer. E aí proveu uma quantidade pequena de pães que os discípulos trouxeram, e ele fez a mesma coisa que da primeira vez. Quanto mais eles tiravam pão depois que eles tinham dado graças, mais pão saía, mais matéria se multiplicava, mais pães e peixes vinham do nada, numa cesta que foi ficando infinita da sua capacidade de provisão, de provimento. E todo mundo viu, ficou perplexo, estupefato. Aí Jesus teve uma conversa com os fariseus e os saduceus, que vieram pedir o sinal do céu a ele. Jesus disse: olha, para vocês, o único sinal dado é o do profeta Jonas. Vocês se arrependerem diante da palavra verdadeira pregada e diante da ressurreição dos mortos, que será testemunhada para vocês. Fora isso, não tem nenhum sinal para lhes ser dado. E aí Jesus entra com os seus discípulos e viaja com eles num pequeno barco para o outro lado do Mar da Galileia, na direção de um outro lugar. E eles não levaram pão. Tinham acabado de comer pão à beça e não levaram pão. Tinham apenas uma porção de pão lá. Pouco pão. Mas para quem tinha tido quase nada de pão, e pão foi multiplicado para milhares de pessoas, um pão, na mesma proporção, era capaz de afundar o barco se o mesmo milagre acontecesse. Seria um negócio de total estupefação. Então Jesus, a propósito de que eles esqueceram de levar pão, usou aquilo como uma ilustração, como frequentemente ele fazia. E olha só o que ele disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mas eles discutiam entre si, dizendo: deve ser porque nós não trouxemos pão. Então Jesus, percebendo, disse: por que vocês estão discutindo entre vocês mesmos, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Será que não compreendeis, não lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos sobraram? E nem agora dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos recolhestes? Como é que não compreendeis que não estou falando a respeito de pães, que pão é o último problema que a gente tem? Vocês não têm nenhum pingo de sutileza para ver que o problema do pão eu já mostrei para vocês que não existe. Que o grande problema não vem com o pão, o grande problema vem com aquilo que a gente ingere mentalmente, ingere emocional e afetivamente, com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente alimenta o cérebro, alimenta
os pensamentos, alimenta as reflexões, alimenta as decisões, alimenta os processos e os critérios de escolha. Esse é o perigo. Não é o pão que eu como. Na realidade, é o fermento que eu coloco e que tem o poder de tirar-me da realidade, de criar inchaços reflexivos, inchaços mentais, exacerbações, exageros, aumentativos. Tem o poder de tornar as coisas ocas, fazer as coisas grandes, porém ocas, de dar a impressão de que é, conquanto não seja, de trazer a impressão de que aquela ilusão, que é um pão hiperfermentado, que ficou apenas inchado, mas sem consistência nenhuma, aquilo é justamente o que ele usa como elemento parabólico, ilustrativo, para dizer: cuidado com o que vocês comem com a cabeça, cuidado com o que vocês deixam entrar sutilmente na mente, cuidado. E aí ele explica que ele está falando da doutrina, do ensino, de dois grupos, dentre os vários grupos que estavam ali presentes nos dias de Jesus. Ele se refere a esses dois, que para ele são disparados os dois grupos com as duas doutrinas piores que chegavam todos os dias: a dos fariseus e a dos saduceus, que é um grupo que não morreu, continua vivo, continua presente nas nossas assembleias de bronze, de faz de conta. Eles são impecáveis, como as estátuas de bronze, não cometem um ato errado, mas não têm vida nenhuma. Eles ouvem a palavra saindo da caixinha de som, mas não ouvem, não veem, não sentem, não entendem. Tem uma reverência brutal. Nunca ninguém viu o descruzar das pernas deles. Eles estão com as pernas cruzadas lá, naquele cenário, naquele presépio de pregação reformada, de dia e de noite. Então, são ilibados, são seres incorruptíveis, são pessoas em relação a cujo comportamento não há reparos a fazer, mas não há vida nenhuma a se encontrar. E Jesus toda hora está preocupado com essas coisas. Cuidado para vocês não virarem a mulher de Ló, não virarem entes de sal. Cuidado para vocês não virarem também pedras e montanhas e monturos de sal que perderam o gosto, porque não foram utilizados dando sabor à vida. Cuidado para que a luz de vocês não sejam trevas. Ele o tempo todo está lidando com essas coisas que podem continuar parecendo que são sem que o sejam. E que é a grande tentação maligna de todos nós. E que tem uma capacidade de longevidade, de continuidade. Essas doutrinas do inchaço, do superlativismo, do aumentativo, do exagero, do fermento, do que incha, mas não cresce e não traz vida, como aqui. Cuidado, cuidado. Porque o grande problema não é ficar desempregado. O grande problema não é não ter pão. O grande problema é comer com a mente aquilo que corrompe
o olhar, a interpretação, que muda o pensamento, que altera a decisão, a conclusão, o discernimento e nos coloca num estado absolutamente alterado, sem que a gente perceba que nós não somos mais quem um dia a gente foi. Que lentamente nós fomos mudando a consciência, a opinião, os pensamentos, que as ideologias religiosas, filosóficas ou políticas foram nos alterando, ou que as ideologias do mercado, do culto ao capital, ao dinheiro, à posse, às propriedades, ao aumento, à quantidade sem fim do que se possa adquirir. Esses são os fermentos do superlativismo, dos aumentativos. Cuidado com essas doutrinas do mais, porque espiritualmente esse mais é menos. E no Evangelho o menos é mais. Cuidado para não esquecerem que Jesus inverteu a ordem das coisas, que o Evangelho é uma inversão de significados, que o que é elevado aos homens é abominação diante de Deus, e o que é abominação aos homens é glória diante de Deus. E quase todo mundo na nossa geração esqueceu isso. Eu me sinto como um idiota repetindo isso no meio de uma geração para quem ser bem-sucedido é possuir muito, é poder muito, é ser muito conhecido, é ter muita aprovação digital, é monetização. É isso aí é que é sucesso, isso é que é vitória. Ou é harmonização facial, aquela chupadinha de bochecha, é tão linda, tão gostosa. Os caras agora que não tem mais pé de galinha com 80 anos, aqueles bichos assim, sem marca na testa nenhuma, macerados. Meu Deus, são formas relativas de botar tudo no formol, de botar tudo no fermento, de parecer que é sem ser. Eu não estou sendo contra a possibilidade da gente se embelezar, especialmente as mulheres, as pessoas que estejam precisando de alguma intervenção, quando é o caso também de retificação fisionômica ou coisas do gênero. Mas aqui comigo, a minha ênfase é toda no que está acontecendo no coração, na padaria do fermento dos saduceus e dos fariseus. Então, Jesus prossegue e diz o seguinte a eles: vocês não lembram de nada? Como não compreendeis que não estou falando a respeito de pães? Vocês não têm nenhuma sutileza para perceber uma mensagem que esteja pulsando ilustradamente numa imagem, numa metáfora? Quem são vocês, esses seres superficiais, ocos? Cuidado para vocês não ficarem ocos, vazios, sem capacidade nenhuma de entender, de discernir. Será que vocês não compreenderam? Nem vocês. Nem vocês. E aí, então, Jesus lhes disse: eu não lhes falei de pães, e sim, acautelai-vos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que não se acautelassem do fermento dos pães, mas sim da doutrina
doutrina, do ensino dos fariseus e dos saduceus, que continuam a ser os dois grupos prevalentes no nosso meio, tenha convicção disso. Saduceus e fariseus. E o que é que eles significam entre nós? Os saduceus eram os sacerdotes, eram aqueles que viviam do templo. A maioria deles fazia parte da tribo de Levi e, portanto, do grupo de sacerdotes de Israel. Eles comiam do dízimo e das ofertas. Eles eram os profissionais do rito, do culto, das reuniões, das oferendas, dos sacrifícios. Eram eles os especialistas no culto a Deus. Qualquer outro que fizesse um culto e que não tivesse a capacitação litúrgica, ritualística dos saduceus, era como se algo não tivesse acontecido. É como hoje em dia, uma igreja que não tem um pastor formalmente ordenado, consagrado e assalariado, formado, supostamente tem mais conhecimento, mais saber, mais entendimento do que todos os demais, é um profissional de Deus, pago pelos dízimos de Deus nas mãos dos homens. E é isso que acontece. Aqui estão os nossos saduceus. Eles são os que cuidam dos nossos templos, eles cuidam das nossas denominações, das nossas placas, eles cuidam daqueles que representam o profissionalismo do culto, o pastor ordenado, o bispo ordenado, a figura eclesiástica hierarquicamente superior. Isso tudo tem a ver, hoje em dia, com os saduceus. Eles continuam existindo entre nós. Não mais no Templo de Jerusalém, não mais oferecendo bois, vacas, touros, bezerros, carneiros ou ovelhinhas ou pombinhas. Não, eles oferecem sacrifícios de dinheiro. Você dá o dízimo como sacrifício. Eles recolhem e contam e dizem para Deus: olha a tua prosperidade. Mas vai todo para o gasofilácio, para a conta bancária, e, em alguns casos, para a gestão de uma só pessoa. Em outros casos, de 2 ou 3, mas tem uma que manda em Deus, no dinheiro de Deus, no dízimo de Deus. É o saduceu. E tem um aspecto. Os saduceus, conquanto vivessem do culto, do dízimo, da oferta, dos sacrifícios, da multidão, eles, no entanto, faziam oferendas a Deus e traziam esses cultos, mas eles eram as pessoas mais descrentes de Israel. Eles não criam em transcendência nenhuma. Eles achavam que aquela missa, que aquele culto, que aquele sacrifício, que aquela oferenda realizava a presença de Deus, independentemente de a gente estar ali com o coração sincero ou não. Sinceridade era um detalhe dos pobres. Sinceridade era para os fracos. Sinceridade era para os falidos. Sinceridade era para os publicanos, para as meretrizes. Sinceridade era para os ferrados. Esse é que tinha que chegar sinceros. Agora, eles estavam lá acima da média, acima do bem e do mal. Não lhes faltava nada. Eles tinham tudo, do bom e do melhor. A vida para eles existia numa qualificação superior
a de praticamente todo mundo. E eles todos acabavam fazendo parte das grandes aristocracias de Jerusalém. Esses eram os saduceus, essas figuras que ganhavam moções. Nos nossos dias, eles receberiam grandes medalhas, grandes prendas, grandes homenagens. São as figuras preferidas das maçonarias, sempre foram. Essas pessoas que carregam todos esses aparatos são figuras liturgicamente carnavalescas. Eles andam vestidos de rei Momo o dia inteiro, como se por baixo daqueles aparatos houvesse o milagre de uma presença divina que habitava aquelas coisas, aqueles báculos, aqueles cajados enormes, aquelas mitras, aquelas joias, a quantidade de babilaques penduradas, os ranqueamentos do tempo de religião. Esses eram os saduceus, que também não criam em anjo, não criam em nenhuma manifestação fora da natureza imediata das coisas. Eles não conseguiam crer em nenhuma extra-natureza. Eles não criam no extrasensorial, não criam no paranormal, não criam no espiritual, não criam, portanto, em seres de outra dimensão, nem aqueles que nós chamamos de anjos, e que são seres de outras naturezas, nem tampouco os demônios, os espíritos malignos. Eles não criam, achavam que era só alguma atitude do extremo nervosismo daquelas pessoas fracas mentalmente, mas não passava disso, e eles só cuidavam de recolher o recurso e avaliavam a bênção de Deus ao ofício deles pela quantidade de dinheiro que entrava no gasofilácio, nas ofertas dos sacrifícios, nos dízimos. Essa era a vida que eles consideravam a vida de Deus, da casa de Deus, do povo de Deus. A única coisa pela qual Deus se interessa e se interessava. Assim eram eles, assim continuam eles entre nós. Eu conheço milhares de saduceus. E eles não estão só nas igrejas históricas, nas igrejas litúrgicas, nas igrejas católicas ou reformadas, nas igrejas das becas, dos cultos arranjados e das liturgias preparadas com semanas de antecedência, às vezes até o ano inteiro, um ano antes, você já sabe o que você vai cantar e o que vai orar naquele dia. É tudo organização dos saduceus, presente entre nós, e que nunca não estiveram, sempre estiveram. Eles estiveram presentes nos dias de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, eles foram entrando devagar na comunidade dos discípulos, a ponto de que Atos 6:6 diz que, depois de um tempo, inúmeros sacerdotes, ou seja, saduceus, na sua maioria, estavam obedecendo à fé. E lá na frente, quando Paulo vai a Jerusalém, depois de muitos anos, é Tiago quem diz a ele: olha aqui, irmão, a quantidade de sacerdotes que estão conosco, que nos validam, que nos dão segurança religiosa para nós não sermos atormentados. Era uma comunidade, a de Jerusalém, que já tinha sucumbido ao fermento dos saduceus. Olha como é fácil. Está lá o irmão de Jesus, Tiago, sem perceber a sutileza do engano. Pedro também não. Barnabé também não. Aquela moçada ali toda foi engolida
E eles continuaram. Depois do quarto século, então, com a chegada de Constantino, a igreja se tornou uma igreja de saduceus, fazendo a operação como até o dia de hoje. Muitas delas são lideradas por esses indivíduos que não têm fé em nada, não creem em coisa alguma. Se um demônio se manifesta, eles dizem que é epilepsia ou é histeria, ou saem correndo, com medo do doido, mas não tem nenhuma autoridade, nenhum discernimento. Se uma pessoa está doente, elas não têm coragem de impor as mãos sobre elas, sobre os angustiados, sobre os aflitos. Não creem em intervenções divinas diferentes, não creem nessas extra-mensagens que vêm dos céus, desses mensageiros não terrestres, que a gente apelidou de anjos, que significa mensageiro. Não creem na comunhão com o mundo eterno, com a eternidade, não creem em nada. Vivem para a prosperidade da grana. Praticamente são ateus, porque o Deus deles é apenas o culto, a religião, a ordem, a liturgia e a obediência, isso tudo. E se alguém sai dessa obediência, eles expulsam. Expulsam o pastor, expulsam o padre, expulsam. Agora mesmo nós estamos vendo um levante de saduceus, expulsando pastores presbiterianos, pastores batistas, alguns pastores metodistas andando ali na corda bamba. Tem outros que me dizem que são de igrejas pentecostais tradicionais, mas estão na iminência de serem mandados para fora, porque são pessoas que não querem mais viver do oco, nem do fermento, mas do pão real, da verdade, da realidade, segundo o Evangelho. Então, em primeiro lugar, Jesus disse: tomem cuidado com esse fermento, porque isso entra, cara, especialmente em pessoas vaidosas, e que se sentem sobrepondo-se às demais intelectualmente. E se o cara souber um pouquinho de grego e de hebraico, se ele tiver alguma noção de teologia dogmática, sistemática, se ele conhecer o catecismo de Westminster, ou os catecismos da denominação, se ele souber aquilo de cor, se ele conhecer a constituição daquela igreja como entidade jurídica, isso conta diante de Deus como piedade. Me diga se os saduceus estão ou não estão aí. São eles que perseguem a você, são eles que ficam com raiva quando sabem que você me ouve, me escuta, está se desviando porque está ouvindo o Caio. São esses que ficam de olho para saber onde é que você está comendo. Já que você não come do fermento deles, onde é que você está se alimentando? São esses que vigiam você e que cobram de você frequência e permanência, do contrário, decretam que você deixou Deus, deixou a fé, porque Deus, para ele, habita um lugar, Deus faz parte de uma liturgia, Deus é Deus apenas dentro de uma cerimônia, e a prática correta daquela cerimônia é o culto que agrada a Deus, independentemente da sinceridade e da participação humana. Me diga de onde você está vindo e aonde você está. E me diga se você é ainda hoje pastoreado por essas doutrinas que matam o espírito, como essa dos saduceus. E aí Jesus disse: tomem cuidado, acautelem-se também da doutrina dos fariseus. Os saduceus
São esses seres da religião sem transcendência. São seres da espiritualidade sem infinitude, sem sobrenaturalidade. São seres da espiritualidade sem mística. Eu não estou falando de misticismo, que é a perversão da mística. Estou falando da mística, que é essa capacidade de contemplar e admitir a transcendência, o que está para além da visibilização dos olhos ou da concreção das liturgias, dos templos ou dos santuários, que não tem a menor importância. Prova disso, de que na Nova Jerusalém não há saduceus, é que João, que andou por lá para todo lado, não encontrou nenhum santuário, nenhum templo, nenhum culto e nenhuma liturgia, nada. Tudo em espírito e em verdade. Mas Jesus disse, cuidado com essa doutrina dos saduceus e dos fariseus. Os fariseus são aqueles que acham que Deus se agrada do moralismo como engessamento. Deus se agrada do moralismo como vestimenta, como cobertura física. Que Deus se agrada das palavras escolhidas no melhor vernáculo possível para serem usadas uns com os outros e para serem usadas em orações, para que ninguém seja espontâneo a tal ponto de que Deus não queira ouvir. Os fariseus são esses, que decretam leis sobre com quem você pode namorar, com quem você não deve, com quem você pode ou não pode casar, como é que a sua vida deve ser, quais são os costumes cotidianos que você deve adotar, quais são as práticas, quais são os toques religiosos que você tem que ter, o toque da sua fidelidade, o toque linguístico, como é que você fala, como é que você proclama a sua fidelidade, como é que você traz a sua saudação, como é que você dá o seu oi religioso. Você é julgado por tudo isso. Você é julgado pela sua beleza. Eu já vi rapazes bonitos que se converteram e fizeram todo o possível para enfeiarem-se. Eu vi alguns que eram atletas, bonitos, sarados, bem cuidados, que depois que se converteram, abandonaram tudo. Eu fui um deles. Eu era bem apessoado, tinha um corpão legal, todo musculoso, futebol, jiu-jitsu, natação, o que rolasse, eu estava lá numa alegria enorme, gostava de fazer força, gostava de me sentir bem, gostava de lutar, gostava de treinar, gostava de aprender, gostava de me desenvolver, gostava de ser um craque da bola, gostava de ter intimidade com ela, adorava. Aí me converti, e aí tudo isso me foi dito que era pecado. Os fariseus, eu me converti no ambiente dos fariseus. Os melhorzinhos que havia nos fariseus, conquanto eu tenha me convertido e me tornado membro da igreja presbiteriana, que em geral é uma igreja de sacerdotes saduceus, tem também fariseus, mas a maioria dos sacerdotes são saduceus, são pessoas sem fervor, sem fé, sem paixão. Mas os fariseus estão em toda parte, especialmente no movimento pentecostal. Eu me converti numa Assembleia de Deus e comecei logo a me envolver com os irmãos da renovação espiritual e com os católicos da renovação carismática. Então, eram pentecostais, eram batistas, presbiterianos e metodistas renovados. Os metodistas eram wesleyanos, ganharam outro nome, os
presbiterianos renovados eram presbiterianos da renovação, os batistas a mesma coisa, e tá. E aí, com eles é que eu convivia. E todos eles eram fariseus, com raras exceções, como meu pai, que vivia tirando o escândalo da minha cabeça. Eu ia para uma reunião, ouvia tanta bobagem, que papai saía dizendo: meu filho, não presta atenção nisso, não, nem naquilo. São pessoas muito sinceras, mas muito ignorantes. Aquilo tudo que você ouviu é bobagem, não tem nada a ver com nada. Eu falei: pai, obrigado por estar falando, porque eu não cumpriria aquilo mesmo. E se fosse condição sine qua non para eu ficar na igreja, o cumprimento dessas coisas, eu ia cultuar a Deus sozinho, com você, mamãe e minhas irmãs em casa. Mas isso não dá para mim, não. Não daria. Era muito farisaísmo que eu enfrentei a vida inteira. Aí, conclusão, foram mudando as minhas roupas. Caio, meu irmão, você prega o evangelho. Tanta gente está se convertendo. Agora você está na televisão e no rádio, a cidade inteira te conhece. Muda essas roupas. Eu ainda usava aquelas roupas antigas da Biba Man, de outras lojas e boutiques de Ipanema e Leblon, calças transadas, ainda tinha lá os meus tamancos altos, tinha lá sapatos incrementados, cabelo ainda era grandinho, já tinha diminuído, mas ele ainda era, para os padrões, enorme. Tinha barba. Aí começa: mano, tira a barba. Eu não ia tirar, não tirei. Corta o cabelo. Falei: cara, lá fui eu, diminuí o cabelo, dei uma tosada assim no bichinho, deixei ele por aqui, cobrindo a orelha, mas ainda era um absurdo com a orelha coberta. Aí eu tinha que botar para trás da orelha, para disfarçar um pouco. Tudo idiotice dos fariseus. Aí devagar, roupa. Comecei a ganhar roupa. Sabe aquelas roupas caretas, horrorosas, umas camisas que eu antes nunca vestiria, mas por uma questão de humildade e quebrantamento, porque humildade e quebrantamento era vestir coisa horrível. Aí eu botava aquelas camisas que aqueles irmãos amados e bregas me davam lá, e eu ia pregar com aquela coisa horrorosa. E as calças de tergal, com aqueles frisamentos idosos, com bolsinho para botar até o relógio de pataca, com tudo. E aí começaram a me dar suspensório, começaram a me dar isso, e começaram a dar aquilo. E eu queria ser humilde, vestia tudo que me davam. Foi ficando uma coisa horrorosa. A minha então esposa disse: olha, eu acho lindo você tentar ser humilde, mas você se vestia tão melhor, tão bem, e agora nem mais exercício, nem mais as coisas que você fazia, você faz, você deixou tudo. E eu deixei para querer me enfeiar, para querer não ser objeto de nenhuma forma de assédio. Quanto mais gordo eu me tornava, mais protegido eu me sentia. Quanto mais feio eu me vestia, parece que mais distante do risco de ser assediado eu me tornava. Tudo isso por causa da doutrina. Então, eu estava dizendo, e olha que eu tinha um pai como o meu, que não deixava essas coisas crescerem. E eu tinha a cabeça que eu tinha, de onde eu vinha, mas ainda assim era uma opressão que me deformou todinho. Eu cheguei aos 32 anos de idade com quase 125 quilos, um cara que pesava 80, 84 só de músculo. Aí está lá aquele homem que nem eu reconhecia mais, que as pessoas passavam na rua e diziam: Caio, é você, os amigos que eu não via há muito tempo? Assustados, porque eu estava quase carregando 2 de mim em mim. Muda tudo.
E nunca precisava ter sido daquele jeito, mas os fariseus fazem assim. A menina bonita fica feia, para de cuidar da pele, começa a brotar espinha, as roupas vão ficando estranhas. Tudo que faça a menina mais bonita, mais sensual, ela se proíbe por amor a Jesus. E há uma quantidade imensa de mandamentos, de não pode, não pode, não toques, e não beba, e não coma, e não aprecie. Você sabe como a tua vida ficou reduzida, ficou toda aleijada. Os fariseus são um aleijão. Cega os olhos, ensurdecem os ouvidos para a beleza auditiva, tiram a capacidade de uma comunicação feliz e alegre e enlutecem o teu vestir e o teu porte como simbolização de humildade, de exterioridades perversas. E tem gente que se permite julgar por isso. E o pior é que tem gente que acha que viver com Deus é isso. E tem mais gente ainda sofrendo hoje enormemente, porque entendeu que isso tudo é engano humano, é proselitismo humano, é mentira humana, é construção humana, que não tem nada a ver com Deus, nem com o Evangelho, nem com Jesus. Jesus não passou perto disso e não admitiria que nenhum de nós se submetesse a isso, por isso diz: acautelem-se, isso vai ser um perigo. O fermento dos que não têm transcendência, dos que cuidam só do Deus da mecânica ritual, e o fermento desses que pensam que Deus ama os seres inertes, sem vida, engessados, de bronze, sentados, mortos, mas com uma cara de piedade de estátua de bronze, no culto onde ninguém ouve, ninguém vê, ninguém sente, ninguém se converte, ninguém muda. Você entendeu? Tem gente sofrendo hoje aqui, querendo largar esse negócio sem saber como. Cara, é saindo pela porta da frente, é não voltando mais. É não voltando mais, porque isso não é o que Deus te convida a ser. Deus é espírito. Ele nem existe para ser pegado, indicado, visitado assim. Ele é. Nós somos nele. E ele, que é espírito, em quem eu sou um espírito que, por enquanto, tem esse corpo, depois herdará um outro, e que habita o espírito, habita Deus. Deus é espírito. Tudo que existe, existe em Deus, e Deus é espírito. A natureza essencial do universo é espírito, porque Deus é espírito. Mas eles não te ensinam isso. Aí você fica com medo de faltar, de desaparecer, de ser amaldiçoado, porque não deu mais o dinheiro, e eles tascam maldição para todo lado. Eu vim hoje aqui te trazer essa palavra simples, 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 que é quase para criança. Mas eu tive a coragem de a pronunciar por saber que tem muita gente nova chegando aqui. E que tem muita gente com medo, angustiada, que não aguenta mais, mas não sabe o que fazer, com medo da retaliação, com medo da maldição, com medo do esmagamento, com medo de desagradar a Deus, a esse Deus dos saduceus e dos fariseus, cujo fermento é pura mentira, incha, engana, não apresenta a verdade nem a realidade. Jesus, eu peço que essa palavra muito, muito, muito simples e singela tenha encontrado a verdade, a sinceridade e a busca
do coração de cada pessoa, cada homem, mulher, não importam as faixas etárias, eu peço que o teu Espírito faça essa revelação. E que quem entenda não consiga mais esquecer, nem largar, nem abandonar. Que o caminho seja adiante. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.